ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Companheiros, aqui estamos. O gol talvez eu fizesse. A dancinha tipo Baryshnikov, não. É isso. Olha, e ainda hoje, falando sério, ainda hoje nesse programa, o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, é alvo de mais uma denúncia. Vai ser assunto também no Sport Center. Vamos nessa, Marcela? Tudo bem, Edu Elias? Boa noite pra você. Boa noite, fãs de esportes. Fala, fãs de esportes. Vamos começar o nosso Sport Center, então, discutindo o melhor elenco do Brasil. E a gente vê Galo, Flamengo, Palmeiras aumentando o abismo para os outros? Imagine ligar a TV e ver a seguinte escalação: Hugo ou Gabriel Batista, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e René, Thiago Maia e Andréas Pereira, Kennedy, Vitinho e Michael, Pedro. Com os dois novos reforços acertados, esse seria o time reserva do Flamengo para a disputa das competições restantes da temporada. Um choque para os adversários, superior à maioria das equipes principais dos rivais. Eu falei para vocês, é difícil, você falou de falar que não tem mais espaço para nenhum jogador no grupo, independente do clube, independente do grupo que você tem. Toda vez que a diretoria, o presidente puder me dar um reforço, 2 reforços, 3 reforços, ele será bem-vindo, porque quanto mais forte o nosso grupo tiver, mais chance a gente tem de conquistar. Não é apenas um grupo mais forte, é um elenco que acompanha a atuada de Atlético Mineiro e Palmeiras. O cardápio dos mineiros só do meio para frente inclui Nátio Fernandes, Hulk, Diego Costa, Zaratio, Vargas, Keno e Savarino. Sobrou diante do River Plate nas quartas de final da Libertadores. Assim como fez o atual campeão sul-americano contra o São Paulo. Abel Ferreira modifica o Palmeiras sem perder qualidade. Sai Rony, entra Dudu. Sai Rafael Veiga, entra Gustavo Scarpa. Vinha foi negociado, Jorge e Piquerez são contratados. O abismo é enorme para os demais. Um espaço que cada reforço só faz aumentar sem previsão de fim. Isso é o anúncio oficial do Andréas Pereira, confirmado então no Flamengo. A gente gosta de trocadilho. Flamengo desde criancinha. André Kfouri, boa noite. Aprova trocadilhos também? Sim, claro. Os trocadilhos são a alma da comunicação. Principalmente quando você está por aqui. Quando o Antero Greco. Mas o Antero é muito bom isso. O Antero, tudo bem, Marcela? Boa noite a todos. O Antero é o patrono. E você está se tornando um bom discípulo. Muito obrigado. E o Zupac também. Alô, Zupac! Tudo bem, meu amigo? Boa noite. O Zupac é bom nisso também. Fala, Edu. Boa noite para você, boa noite para Marcela, para o André, para o Fã de Esportes. Quero dizer que eu estou muito honrado, porque nesse quadrado de altíssima definição onde eu estava, antes de encher a tela do Fã de Esportes, estavam Dudu, Gabigol e Hulk. Trocaram esses 3 craques pela minha figura. Então, uma ótima noite a todos. Saem os 3 e entra o Gustavo. André, e o Flamengo, com essas contratações, vai ali... Temos um trio fortíssimo no Campeonato Brasileiro. É definido isso, esse trio? Eu acho que existe uma separação em relação a elencos. Daqui a pouco a gente vai poder elaborar um pouco mais nas nossas previsões aqui. Não são previsões, nas conceituações dos melhores elencos do futebol brasileiro.
Existem amostras diferentes, né, de disputa, de competição, de conquistas, mas a gente pode falar sempre em tese quais são os melhores. E acho que o Fã de Esportes também tem uma ideia básica que vai concordar com a nossa. Agora, o Flamengo contratando o Kennedy e agora anunciando de maneira oficial a chegada do Andreas Pereira, se posiciona de uma maneira a pensar no futuro também, né? E eu acho que essa é uma tarefa de todo time, de todo clube, que pretende continuar sendo competitivo, pretende continuar ganhando troféus. Não se pode nunca pensar que os elencos se manterão de uma temporada para outra com o mesmo nível, com a mesma entrega física, com a mesma qualidade, com o mesmo patamar de motivação, porque quanto mais se ganha, mais difícil é continuar vencendo. São 2 jogadores de 25 anos, o Kennedy e o Andreas Pereira, que o Flamengo traz, com boas operações do ponto de vista financeiro. Esses jogadores têm condições de ser aproveitados, eu não diria que eles chegam para ser titulares, mas aproveitados a ponto de a observação permitir que o Flamengo tome uma decisão no momento apropriado, se quer investir mais neles para continuar e eventualmente estabelecer com eles um contrato mais prolongado. São boas contratações. Não creio que são jogadores para esse momento, para chegar, jogar e impactar. Mas deixam o elenco do Flamengo, daqui a pouco falaremos de Palmeiras, Atlético, Inter, Bragantino e tudo mais, mas deixam o elenco do Flamengo mais forte, sem dúvida nenhuma. Zupa, e aí a gente pensa em um Galo que está trazendo o Diego Costa, o Palmeiras com o Dudu, que também ficou muito mais reforçado, e o Flamengo com esses jogadores, esses novos jogadores. O abismo para os outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro fica imenso, fica ainda maior? Especialmente quando a gente olha para Flamengo e para Atlético, né? Em relação aos movimentos de mercado feitos nesta temporada, né? Porque se a gente pegar o elenco do Palmeiras, o Dudu, perdão, não foi nem o movimento que o Palmeiras fez para se reforçar, né? O Palmeiras não se planejou para reforçar o elenco com o Dudu. O Palmeiras recebeu o Dudu de volta porque o Al Duhail do Qatar não quis contratá-lo em definitivo. E o Palmeiras teve, entre aspas, que reincorporar o Dudu, e é claro que ele agrega muito. Ele, para mim, é melhor que os demais atacantes do Palmeiras. Mas se a gente pegar os elencos da última temporada e os elencos desta temporada, eu vejo, por exemplo, o São Paulo dando mais passos à frente do que o Palmeiras, né? O Palmeiras deu um passo à frente com o Dudu. O São Paulo deu vários passos à frente em relação ao que ele tinha na última temporada, já que o São Paulo não contratou, só o Luciano numa troca em 2020, e para 2021 contratou alguns jogadores, muitos dos quais nós elogiamos bastante quando as contratações foram feitas, mas especialmente os movimentos de Atlético e Flamengo puxam essa régua, esse sarrafo lá para cima. E em cima do que o André falou, a gente tem diferenças sobre o olhar de mercado, né? O Flamengo contrata agora o Kennedy e o Andreas. Como disse o André, nesse momento, peças para reforçar o elenco, para tornar o elenco mais homogêneo, para proteger o Flamengo do próprio calendário do futebol brasileiro. É doido, né? Mas um time do patamar do Flamengo precisa ter pelo menos 17, 18 jogadores no mesmo nível para se proteger do quê? Dos adversários? Não. Do próprio calendário, do acúmulo de jogos, das convocações, das competições que não param aqui enquanto tem data FIFA rolando, e o Flamengo, consequentemente, é alvo. Então ele precisa ter jogadores do nível do Everton Ribeiro, do nível do Bruno Henrique, do nível do Gabriel, porque ele vai perdê-los para as convocações. Então esse é o perfil do ataque de mercado do Flamengo. O Galo não. O Galo contrata o Diego Costa para ser campeão. A missão do Galo é contratar jogadores, nesse momento, contratar jogadores que cheguem para tornar o Galo mais próximo do grande objetivo, né? O Diego Costa é um reforço para dar títulos. O Andreas e o Kennedy para encorpar um elenco que já é muito bom. Então são olhares diferentes para o mercado, mas que tornam elencos como esses badaladíssimos dentro da realidade do futebol brasileiro. A fotografia do momento é esse, o trio poderoso, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Agora, falando em Flamengo, daqui a pouco a gente vimos o vídeo de anúncio do Andreas Pereira. A gente pode a qualquer momento mostrar a chegada do jogador ao Brasil aqui ao vivo neste Sport Center. E Davi Luiz também vai ser assunto por aqui, Marcela. Pois é, o Andreas Pereira chegando no Brasil, a gente já mostra pra vocês, tá, fãs de esportes? Olha, a gente tá aqui no nosso touch porque a gente vai agora enumerar os 5 melhores elencos do Brasil. Andreas Pereira ao vivo, a gente prometeu e mostra pra você, reforço do Mengão. Vamos dar uma olhada. Aí, Galeão, United, ele fez 103 jogador belga, de origem brasileira, né?
já posando aí com a camisa do Flamengo. Tupac, queremos ouvi-lo sobre Andréas Pereira. O Andréas é um jogador bastante talentoso, é um talento pouco comum no nosso futebol aqui, no Campeonato Brasileiro, comum dentro do elenco do próprio Flamengo, mas nos clubes onde ele passou, os clubes que ele atuou na Europa, especialmente o Manchester United, o Valência e a Lazio, ele não conseguiu entregar um nível de competitividade, um nível de regularidade, um nível de interesse no jogo, sabe, de estar ligado no jogo, compatível à qualidade técnica que ele tem. Então, pelo que eu vi do Andréas, e eu vi muitas vezes ele jogar nos seus clubes, nas diversas temporadas, eu não vi o Andréas acontecer no futebol europeu. Mas, do jeito que o nível é aqui no futebol brasileiro, nada impede que aqui ele consiga acontecer. Então é um jogador de bastante qualidade técnica, é um meia central, seja para jogar na do Everton Ribeiro, na do Arrascaeta, se preciso for nessa função, ou até se tiver que dar um passo atrás e jogar na do Diego, ele pode também, mas é preciso entregar um nível de competitividade maior, de interesse no jogo maior do que ele entregou na Europa. Esse foi o ponto fraco e por isso ele não se firmou em nenhum clube que jogou. Na última temporada ele esteve na Lazio e praticamente não foi titular, jogou muito pouco pela equipe azul de Roma. Chega no Flamengo nesse momento para compor elenco. Qualidade técnica ele tem. Vamos lá, Andréas Pereira, falando ao vivo, vamos ouvi-lo. Falei com minha família sobre isso, então fiquei muito feliz. E o termo Flamengo, em inglês Flemish, se refere às pessoas que nasceram em Flamengo de Flandres, né? Flandres, desculpa. Na Bélgica, que é onde você nasceu. Então, a gente, não sei nem se você já sabe disso, porque eu não sei nem se deu tempo de ligar o celular e ver, mas nós aqui do Flamengo decidimos te dar uma hashtag Nasci Flamengo, por causa dessa questão. O que você se sente sabendo disso? Sim, eu gostei muito, uma história bonita e, como você disse, já estou conectado então com o Flamengo faz muito tempo. É verdade, já estava no sangue antes mesmo dele saber. Então tá, muito obrigada. Seja muito bem-vindo aí ao Flamengo, ao Rio de Janeiro e que você faça uma ótima estreia em solo brasileiro. Você se sente pronto para jogar? Você já fez a pré-temporada toda? Já está apto? Sim, eu fiz a pré-temporada inteira com o Manchester, então eu estou preparado para jogar, estou preparado para ajudar desde o primeiro minuto que eu estou aqui. E já deve estar extremamente ansioso, imagino eu, né? Sim, muito ansioso e preparado para começar o trabalho. Maravilha, então seja muito bem-vindo, muito obrigada aí por conversar aqui com a Flá TV e seja bem-vindo ao Flamengo. Nação, eu vou ficando por aqui então com essa ótima... Andréas Pereira já falando como jogador do Flamengo e o Flamengo quer mais, né? Eu estava falando do Davi Luiz, que tem aí uma negociação, está esperando o Benfica também. Ele gostaria de voltar a jogar no Benfica. O Benfica decide com o PSV a classificação para a fase de grupos da Champions League. Isso significa muito dinheiro. E o Mauro Naves, André Kfouri, falou sobre Davi Luiz o seguinte: se chegar em 10 minutos, vira ídolo do Flamengo. É isso? É porque o perfil encaixa muito. É só pensar no jeito de ser, na forma como o Davi Luiz se comporta, como ele se comunica. Futebolisticamente falando, eu acho que, evidentemente, ele apresenta duas possibilidades de atuação. Isso é uma coisa bem automática. Ele pode jogar na zaga com toda tranquilidade. Pode ser volante, dependendo de quem estiver ao lado dele. Então, o treinador do Flamengo, no caso hoje, evidentemente, o Renato, vai ter esses dois olhares, possivelmente, né, se essa coisa andar bem e se concretizar, para o aproveitamento do Davi Luiz no time do Flamengo. Mas um jogador que tem a sua vida no futebol europeu, futebol de elite na Europa, com críticas muitas vezes merecidas, muitas vezes absolutamente desonestas e injustas, às vezes até com um toquinho de perseguição de certas figuras da mídia esportiva na Inglaterra, pelo fato dele ser brasileiro, evidentemente sul-americano, ou seja, um preconceito mesmo. Ele ganhou um apelido no futebol inglês, que volta e meia a gente comenta aqui, que é uma coisa muito feia. Ele é chamado lá de playground player, ou seja, é um cara que não tem nenhum tipo de obediência tática. Seria o peladeiro, não? Porque ele o Davi tem uma tendência a participar do jogo. E o treinador é quem tem que colocá-lo na sua função mais adequada para o time, em relação ao sistema, os outros, ideia de jogo e tudo mais. Então, ele muitas vezes foi pego fora de posição em determinados trechos da carreira dele, até pela seleção brasileira. Sim, isso pode ser ajustado com a qualidade dele, a noção que ele tem
a parte técnica que é bem positiva. Isso ninguém pode dizer que o Davi Luiz não sabe jogar futebol, tecnicamente falando. Então a questão de posicionamento é uma questão de ajuste, é uma questão... E foi isso, meus queridos amigos. Se você